Glória a Deus. A gente viu no vídeo anterior, falando sobre aliança noética, que Noé entra em aliança com Deus por meio da obediência. Ele crê no que Deus diz acerca do dilúvio, ele obedece ao fazer a arca e a sua família, como sabemos, ela é preservada no dilúvio. Em Gênesis 8:20, Noé ele faz um sacrifício. O sangue desse sacrifício se torna essa expressão de aliança. Vimos que esse sangue derramado, então, ele ratifica uma ideia de uma aliança que Deus tem com Noé, ou na verdade que Noé se coloca nessa aliança, né? Deus não só é adorado, não só uma oferta de gratidão a Deus, mas ali o sangue derramado, uma vida empenhada ou se colocada para essa aliança. Noé entra nesse chamado de Deus pela sua obediência e o sangue do sacrifício ratifica, confirma essa ideia, essa realidade. Quando nós vemos as palavras que Deus libera sobre Noé, Gênesis 8, verso de número 21, Gênesis 8, verso de número 21 diz assim: E o Senhor sentiu o cheiro suave, e o Senhor disse em seu coração: Não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má, desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Enquanto a terra durar, sementeira e cega, e frio e calor, e verão e inverno, e dia e noite, não cessarão. Verso 1 de Gênesis 9 diz assim: E abençoou Deus a Noé e a seus filhos, e disse-lhes: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, E o temor de vós e o pavor de vós virão sobre todo o animal da terra e sobre todas as aves do céu, tudo o que se move sobre a terra, e todos os peixes do mar nas vossas mãos são entregues. Tudo quanto se move, que é vivente, será para vosso mantimento. Tudo vos tenho dado como a erva verde. A carne, porém, com sua vida, isto é, com seu sangue, não comereis. Certamente requererei o vosso sangue, o sangue das vossas vidas. Da mão de todo animal o requererei, como também da mão do homem, e da mão do irmão de cada um requererei a vida do homem. Quem derramar o sangue do homem, pelo homem o seu sangue será derramado, porque Deus fez o homem conforme a sua imagem. Mas vós frutificai e multiplicai-vos. Povoai abundantemente a terra e multiplicai-vos nela. E falou Deus a Noé e a seus filhos, dizendo, preste atenção, verso 9. E eu, eis que estabeleço a minha aliança convosco e com a vossa descendência depois de vós. E com toda a alma vivente convosco está, de aves, de gado, de todo animal da terra convosco, com todos que saíram da arca, até do animal da terra. E eu estabeleço a minha aliança, que não será mais destruída toda a carne pelas águas do dilúvio, e que não haverá mais dilúvio para destruir a terra. E disse Deus: Este é o sinal da minha aliança que ponho entre mim e vós, e entre toda a alma vivente que está convosco por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. E acontecerá que quando eu trouxer nuvens sobre a terra, aparecerá o arco nas nuvens. Então me lembrarei da minha aliança que está entre vós e entre toda a alma vivente de toda a carne, e as águas não se tornarão mais em dilúvio para destruir
para destruir toda a carne. E estará o arco nas nuvens, e eu o verei, para me lembrar da aliança eterna entre Deus e toda a alma vivente, toda a carne que está sobre a terra. Gente, eu fiz questão de ler esse texto um pouco mais, vamos colocar assim, comprido, né? Porque nós vemos uma semelhança muito clara dele com a primeira aliança, a aliança edênica, né? Vimos a aliança edênica, essa aliança foi quebrada por Adão e Eva, Deus faz a aliança adâmica, e agora na aliança noética, gente, é muito interessante vermos o Senhor repetir algumas das palavras que disse para aquele casal no jardim: frutificai-vos, multiplicai, né? A ideia de uma sujeição da terra, uma ideia da bênção de Deus. Gênesis 9:1 já chega dizendo que Deus está os abençoando. Aqueles que entram pela fé, pela obediência na aliança, aqueles que constroem sua arca de fé, sua arca de obediência ao Senhor, eles entram em aliança, eles derramam o sangue, derramam a sua vida diante do Senhor. Eles terão da parte do Senhor a preservação. Há um recomeço que Deus está dando para os homens através de Noé e sua família. Uma frutificação, né? Uma descendência baseada nessa obediência, é o que Deus está nessa aliança se colocando. Há uma preservação dada ao homem, há uma proteção dada ao homem nessas palavras que Deus está dando. Deus está prometendo que não mais usará as águas para destruir os homens, e isso é uma promessa estabelecida de Deus a Noé, a sua família e a descendência que viria deles. Para cada um de nós essa aliança ela está colocada. Há ainda termos dessa aliança. Se repara, por exemplo, que se o homem derramar o sangue de um outro homem, pelo sangue desse homem ele também será morto. Ou seja, haverá uma punição de morte para essa dimensão. E Deus justifica isso dizendo porque o homem foi feito à imagem de Deus, ou seja, foi feita a imagem e semelhança de Deus. Então, o que um homem faz contra o outro homem, está fazendo contra a imagem do próprio Deus. Por isso a vida do homem é sagrada, por isso precisamos respeitar isso, valorizar isso. Deus está aqui estabelecendo promessas, Deus está aqui deixando ordens para Noé e para a sua família. Vemos as palavras liberadas, vemos o sangue do sacrifício ser derramado. E temos aqui o selo, temos aqui o sinal dessa aliança. Esse sinal é tão lindo, esse sinal é visto até hoje, o arco nas nuvens, né? Como esse arco nas nuvens, o arco-íris, mostra exatamente essa aliança que Deus tem com o homem, de não ferir a terra, de não vir com destruição com a terra através de águas. Deus não está trazendo ao homem Deus está trazendo ao homem a convicção de que não haverá destruição dessa forma. E o arco-íris, arco-íris não é símbolo do LGBT. Arco-íris é símbolo da aliança que Deus tem com o homem. Vocês já repararam que a dimensão usada aqui é arco? Até a forma do arco-íris, né? É uma forma de um arco. Já viu aqueles arcos em flash, né? Se você colocar uma realidade, uma flecha, você visualiza mais fácil ainda. Mas o arco, ele diz, eu porei entre as nuvens. O que ele está dizendo? Vou botar o meu arco nas nuvens. Arco, gente, é instrumento de guerra. Deus está dizendo, eu não mais entrarei com águas em guerra contra você, homem. Deus está colocando o seu arco para descansar. Deus está mostrando, olha, olhar isso. Eu vou me lembrar da aliança que tenho com você. Vou lembrar você também dessa aliança. Deus na aliança noética tem as suas palavras, tem o sangue e tem o sinal, o selo dessa aliança. Isso que Noé viveu e experimentou, graças ao Senhor, chega até nós. Depois de Noé, gente, nós temos muita coisa acontecendo nas Escrituras e infelizmente parece que o homem não se abre a viver uma vida de obediência, de crença. Nós temos a torre, chamada Torre de Babel, onde o homem quer fazer algo mais para o orgulho e ego, para chegar aos céus. Nós vemos esse homem ser confundido por Deus.
Mas em Gênesis capítulo 12 começa uma das alianças mais importantes para nós nessa aula. A aliança chamada Aliança Abraâmica. A aliança que Deus fez com Abraão é uma aliança para nós fundamental, para nós importantíssima. Nós temos uma dimensão com a aliança de Deus feita com Abraão, de muita, mas muita conexão com aquilo que nós chamamos de aquilo que o Senhor Jesus chamou de nova aliança. Por isso, eu quero que você vá comigo em Gênesis capítulo 12. Gênesis capítulo 12. Verso 1. A palavra de Deus diz para nós, Gênesis 12, a partir do verso de número 1. Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei, e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Irmãos, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Eu estou repetindo isso porque essa verdade que nós acabamos de falar, ela é exatamente, ou ela é precisamente para nós, a dimensão tão forte que Deus, o propósito que Deus tinha com Abraão. Deus iria, através de Abrão, aqui ainda Abrão, não Abraão, né? O nome dele é mudado mais adiante, mas o nome Abrão está dizendo, Deus está tirando esse homem chamado Abrão para abençoar todas as famílias da terra. Repara que Deus está dizendo para ele que ele vai fazer de Abrão uma grande nação. Ele vai fazer de Abrão uma grande nação. Essa grande nação aqui, irmãos, é exatamente o povo de Israel. Abraão é a origem do povo que nós chamamos o povo da aliança, o povo de Israel. Israel teve da parte de Deus promessas maravilhosas que se cumprem na vida de Israel e nós vamos perceber isso mais adiante, chegar até nós que não somos judeus. A Bíblia chama eu e você de gentios. O que é gentio? Aquele que não é judeu. Então, gentio, não judeu, nós brasileiros e qualquer pessoa que não seja da nação, que não seja da origem de Israel, essa pessoa é gentio. Então, judeu e gentio. Primeiro, ele está dizendo que vai fazer de Abrão a expressão de uma grande nação. Isso indica que Abrão seria a origem de uma grande nação chamada Israel. Quando Deus vai formar essa nação, quando Deus vai estabelecer essa nação, Deus tira um homem. E tira da onde, Drummond? De uma cidade chamada Ur dos Caldeus. O pai de Abrão, eu quero que você venha comigo um pouco antes, só para que você veja o nome do pai de Abrão. Está aqui, Abrão, Naor, Gênesis 11, verso de número 24. E viveu Naor 29 anos e gerou a Tera. E viveu Naor, depois que gerou a Tera, 119 anos e gerou filhos e filhas. E viveu Tera 70 anos. Agora presta atenção. Naor gerou Tera. Tera viveu 70 anos e gerou Abrão, a Naor e a Arã. E essas são as gerações de Tera. Tera gerou Abrão, a Naor e a Arã. E Arã gerou a Ló. E morreu Arã, estando seu pai Tera
ainda vivo, na terra do seu nascimento, em Ur dos Caldeus. Irmão, olha só a expressão de Tera. Tera, ele está numa realidade onde ele gera filhos. Ele é o pai de Abraão, e a gente faz questão de olhar o nome Tera, porque existe algo interessante quando a gente pensa no nome de Tera, porque o Tera, como pai de Abraão, irmãos, ele nasceu em Ur dos Caldeus. A origem do pai de Abraão é exatamente Ur dos Caldeus. O que o pai de Abraão fazia? Vem comigo em Josué 24. Josué 24, verso 2. Diz assim, Josué 24, verso 2. Então Josué disse a todo o povo: assim diz o Senhor Deus de Israel: além do rio habitaram antigamente vossos pais, Tera, pai de Abraão e pai de Naor, e serviram a outros deuses. Tera e os seus filhos, Abrão e Naor, eles estiveram numa condição de servir a outros deuses, a outros ídolos. Isso nos mostra que Abrão, antes de servir ao Deus vivo, ele era um idólatra. Quando a gente vê muito desse etnocentrismo, muito desse preconceito racial, muito desse semitismo e antissemitismo que nós percebemos, principalmente quando se diz respeito a Israel, gente que odeia Israel, Israel odiando as nações e se vangloriando de ser judeu. É tão absurdo, irmãos, porque a própria pessoa que gerou a todo Israel, ele não começou como alguém que estava adorando ao Deus vivo. Ele morava numa terra pagã com seu pai e seus irmãos, chamada Ur dos Caldeus, e adorava a ídolos. Ele se separou, ele ouviu uma voz, ele saiu daquele meio, ele começou a caminhar em fé com Deus e depois gerou essa nação. Mas se a gente for nessa ideia etnocêntrica, essa ideia tão preconceituosa, racista, né? Tão bélica no que diz respeito a povos por causa do lugar onde eu sou, isso é tão fora de cogitação. Por quê? Porque Deus tira Abrão de uma situação, de uma realidade que ele viveu a vida toda, que não tem nenhuma vanglória para o povo de Israel. Ele só foi Abraão e deu origem a todo o povo porque Deus, em sua misericórdia, falou com ele e ele atendeu a esse chamado. Mas é muito claro, dentro do chamado que Deus está trazendo, dessa aliança que Deus já está propondo a Abraão, que já começa por essa realidade que nós estamos vendo aqui, Deus está chamando Abraão para sair de uma condição. Abraão está em obediência. Agora, para quê, Drummond? Para o final disso tudo, que seria o quê, gente? Abençoar todas as famílias da terra. O povo judeu muitas vezes perdeu esse conceito de ser e abençoar todas as famílias da terra. Parece que ele acreditou, e isso a gente percebe que a igreja também começa a perceber dessa forma, infelizmente, que parece que todas as bênçãos que Deus está fazendo é um povo. Não, Deus não quer abençoar a nós, Deus quer abençoar através de nós. É lógico que Deus quer que a bênção chegue a nós, mas nós precisamos ter mentalidade de fluxo e não de armazém. Armazém retém, o fluxo libera o que recebeu. Vive a bênção, mas compartilha a bênção. Recebe a bênção, mas também flui a bênção. Deus abençoaria Abrão, mas através dele abençoaria os povos. Abrão, então, não era o fim, era o meio que Deus estava usando. O povo judeu não é o fim, mas o meio pelo qual Deus queria abençoar toda a terra. Isso é muito importante. Para fazer isso, o que Deus faz? Deus movimenta Abrão. Deus tira Abraão da sua terra. A geografia onde Abraão estava não era a geografia que Deus tinha para estabelecer a nova nação através de Abrão. A parentela dele, né? A expressão sai da tua terra, ele diz da tua parentela. A parentela fala de uma realidade familiar, né?
Deus está dizendo para Abraão que vai fazer uma família a partir dele. E a família que Deus tem para fazer não vai estar conectada com aquilo que ele viu na família dele. E eu acho que o segundo corte ainda, o último corte ainda é mais forte, quando ele diz: sai da casa de teu pai. Irmãos, um pai, na época bíblica, era alguém que transmitia até mesmo o seu próprio ofício. Até mesmo o seu próprio trabalho era passado. Havia uma conexão tão forte entre filho e pai dentro de uma cultura judaica, até mesmo do ofício ser passado ao filho. O que nós vemos, gente, é que depois que Abraão sai da casa do seu pai, e por que falar da casa de seu pai? Porque Abraão também vai ser pai de uma nação muito maior e com uma forma de fazer muito maior do que tudo que ele já tinha vivido. Os cortes, as saídas que Deus está liberando sobre Abraão, elas são 3. A terra, parentela e a casa de seu pai. As 3 têm a ver com o tipo de aliança e bênção que Deus vai fazer através de Abraão. A nação que Deus vai dar para Abraão tem a ver com Abrão ainda, né? Enrola um pouquinho a língua para falar Abrão e Abrão. Se eu errar, gente, me dá aquele desconto, tá bom? Mas é Abrão aqui ainda, né? Abrão, ele está naquela terra da casa do seu pai, Ur dos Caldeus. Ele se movimenta depois da morte de um dos seus filhos, mas ele ainda está numa terra que não é a terra onde a nação que Deus vai dar a ele vai morar. Então Deus diz para ele sair para uma terra que ele, o Senhor, vai mostrar ainda para Abraão. Agora, Deus também manda ele largar a parentela, a ideia de família. O que está para vir, irmãos, seria uma família de fé. Seria uma família que demonstraria a glória de Deus de uma forma absurda. Isaac nasceria, haveria uma dimensão de família que não tinha a ver simplesmente com algo natural, mas com algo espiritual e sobrenatural. Deus está falando para Abrão se separar, porque Abrão estabeleceria uma família espiritual, uma família de fé. E pai da casa de seu pai fala de um pai agora que seria, como nós sabemos da nova aliança, um pai da fé. Alguém que seria influência de fé para muita gente. Você sabe que muitas vezes quando Deus quer fazer de nós algo novo, Deus nos tira de algo que é velho. É verdade que Deus poderia cumprir todas essas promessas que eu acabei de mencionar, gente, ali mesmo próximo a Ur dos Caldeus. Deus poderia dali levantar uma nação que crescesse e dali mesmo se estabelecesse. Mas o que nós temos é um Abraão que está indo para uma direção para a qual Deus está fazendo. Deus está tirando Abraão de uma zona de conforto para levar ele para o lugar onde a promessa do Senhor vai se cumprir na vida dele. Amados, promessas não nascem em zonas de conforto. Deixa eu dizer isso de novo. Promessas não nascem em zonas de conforto. Promessas não nascem onde você está confortável. Promessas nascem no nosso movimento de obediência para aquilo que Deus tem para a nossa vida. É aí, nesse lugar de movimento, que nós sabemos que Isaac nasce nesse movimento de fé que Abraão está tendo. O que está acontecendo aqui são aqueles passos para entrar na aliança. Lembram? Deus chama. Abraão tem que entrar, e a entrada dele é em fé e obediência. Nós vemos então que agora ele está entrando nesse primeiro, que nós podemos dizer assim, nesse primeiro nível de aliança. Essa aliança que no fim visava exatamente abençoar todas as famílias da terra. Isso indica que a visão de Deus, embora fosse fazer uma grande nação, que é a nação de Israel, tinha em vista os gentios, porque abençoar todas as famílias da terra é logicamente chegar num povo que não seria só o povo judeu. Guarda essa informação, porque essa bênção de Abraão, irmãos, ela vai fazer muito sentido para frente, ainda no que nós vamos dizer, ainda no que nós vamos mencionar.
Deus então caminha com Abraão e é interessante demais ver como Deus vai abençoando Abraão em tudo. Abraão sai nesse primeiro momento, comete um erro bem clássico aqui de pessoas que estão começando sua vida de obediência, que é trazer alguma coisa, trazer consigo algo que não faz parte da aliança. E o que ele traz com ele, Drummond? Ele traz com ele seu sobrinho Ló. Ora, seu sobrinho Ló não faz parte da direção que Deus tinha dado para ele. Se Deus está mandando ele sair da sua parentela, por que ele está trazendo um parente dele, no caso, um sobrinho dele? Irmãos, toda postura que não é em aliança, em obediência, vai dar problema. Não foi à toa que os pastores do gado de Ló começaram a brigar com os pastores do gado de Abraão. Houve uma contenda entre eles, né? E aí não davam para caminhar juntos. E aí Abraão, como homem de aliança, ele diz para Ló, ele dá para Ló, Ló, olha aí para onde você quer ir, e o lugar que você escolher, eu vou escolher outro, né? Se fosse outra pessoa, ele dizia, eu sou mais velho, deixa eu ver para onde eu vou, e aonde eu escolher, você vai na direção contrária. Mas como homem de aliança, ele sabia que Deus estava com ele. Ele manda Ló olhar, Ló olha, vê o Campina verdinha, né? A visão natural é assim, né, gente? Ela vê só o que está na vista. E foi o que ele viu. Ele viu um lugar muito legal, muito bacana, muito joinha. E, irmão, esse lugar era muito próximo de um lugar chamado Sodoma e Gomorra. A expressão, na verdade, era dessas cidades que nós sabemos que aconteceu com elas mais adiante. Ló viveu uma aflição muito terrível nesse lugar. Mas Abraão sobe a um monte depois e Deus mostra para ele, depois que ele deixou exatamente a Ló. E depois que ele deixou a Ló, Deus mostra para ele. Vamos ver isso. Gênesis 13, verso de número 14. Quando Deus diz assim, olha, eu vou te levar para uma terra que eu te mostrarei. Deus então tinha prometido que iria mostrar. E como Deus, que é Deus de aliança, Deus mostra para Abraão a terra que ele vai levar Abrão. Olha comigo, Gênesis 13, verso 14. Ia falar Abraão, gente. Gênesis 13, verso 14. E disse o Senhor a Abrão, depois, repara o detalhe, gente, depois que Ló se apartou dele. Foi depois que Ló se apartou dele que Deus mostrou e falou assim para ele, levanta agora os teus olhos e olha desde o lugar onde estás, para o lado do norte, para o lado do sul, do oriente e do ocidente, porque toda esta terra que vês, te hei de dar a ti e a tua descendência para sempre. E farei a tua descendência como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua descendência será cortada. Levanta-te e percorre essa terra no seu comprimento e na sua largura, porque a ti a darei. E Abrão mudou as suas tendas e foi e habitou nos carvalhais de Manre, que estão junto a Hebrom, e edificou ali um altar ao Senhor. Deus disse na sua aliança que iria mostrar. Abrão dá o primeiro passo. Irmãos, muitas vezes nós não sabemos exatamente o que Deus vai nos mostrar. Mas para que ele mostre, a gente precisa sair. Deus não mostrou a Abrão enquanto ele não saiu da sua terra. E aí, enquanto ele ainda estava com algo que era da sua terra, que era no caso Ló, Deus também não tinha mostrado. Mas o texto é claro em nos dizer que depois que Ló se apartou dele, Deus o levou para dar uma visão para ele. Amados, obedeça ao que Deus te diz, mesmo que você não tenha visto todo o percurso, mesmo que você não tenha visto toda a promessa. Se Deus mandou você dar um passo, dê um passo, Ele vai te mostrar. Mas você não pode querer tudo no início, porque Deus está querendo uma postura de aliança, de crer que mais importante que é o caminho que você está trilhando, é o Deus que está com você no caminho que você está trilhando. Mais importante que Deus te mostrar o caminho,
é Deus estar com você no caminho. Mais importante do que Deus te mostrar o caminho é ter Deus com você no caminho. E foi isso que aconteceu. Abrão saiu sem saber para onde ia. Agora, acontece que muitas vezes na nossa caminhada de fé, nós podemos ainda fraquejar ou errar. Irmãos, Deus não está nos cobrando e nos exigindo de uma forma que Ele não conhece as nossas debilidades e fraquezas. Ele leva a Ló, ele cometeu um erro, isso traz consequências. Mas Ló, que trouxe as consequências, parece que Abraão percebe que não era para Ló estar com ele. Ele se desvencilha de Ló, se aparta de Ló de uma forma bem honrosa e Deus o leva para o mostrar. E aqui acontece, irmãos, algo interessante. Acontece aqui que Deus não só mostra a terra para ele, mas você imagina você subir num monte que já tem uma visão privilegiada e você repara que todos os pontos de uma bússola estão sendo mostrados aqui, né? Norte, sul, oriente. Irmão, Deus está mostrando para ele uma terra nas 4 dimensões, oriente e ocidente, para que ele possa perceber. Norte, sul, leste, oeste. Irmão, é muita terra. Agora, repara só, ele vê a terra, a promessa da terra é dada para ele. Só que imagina você estar vendo tanta terra assim. E, gente, terra tem pó, toda terra tem pó. Toda terra tem pó. E aí Deus, ao fazer ele olhar para isso, fala assim, olha, se você conseguir contar o pó da terra, ele diz, assim será também a sua descendência. Não dá para contar, assim vai ser sua descendência. Só que Abraão e Sara, vocês sabem, Abraão e Sara não têm filhos. E Deus está prometendo para eles a bênção que eles mais desejam. Na verdade, em Gênesis 12 já vemos essa realidade. Em Gênesis 13 vemos Deus mais uma vez confirmando. Agora, quando você caminha para o Gênesis 15, você vai ver uma realidade. Você vai ver Deus começar a entrar com Abraão numa aliança, irmãos, muito interessante. Por quê? Porque o primeiro passo de Abraão foi dado, o passo da obediência. Ele deixa Ló para trás, ele vai caminhando. E Deus vai entrando nesse processo, obedecendo, irmãos, exatamente os passos de uma aliança. Nós vamos nos impressionar olhando o que Deus está fazendo com Abraão. O nível de bênção que Deus está dando para Abraão através da aliança. Deus está entrando, lembram? Eu acho que foi a 3ª ou 4ª aula, quando nós falamos acerca desses passos da aliança. A túnica, né? A roupa que é dada, os instrumentos de guerra. E nós vamos percebendo, irmãos, que Deus vai fazendo algo muito semelhante com Abraão e algo muito profundo, que não só dá a ele a garantia que ele teria um filho, mas como abençoa ele, o povo que vai nascer dele, a nação que vai nascer dele, e todas as famílias da terra serão abençoadas com a bênção de Abraão. Vem comigo em Gênesis capítulo 15. Preste muita atenção no que você vai ler. Gênesis capítulo 15, verso de número 1, diz assim: depois dessas coisas, veio a palavra do Senhor a Abrão em visão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Não temas, Abrão, eu sou o teu escudo e o teu grandíssimo galardão. Vocês lembram que no primeiro passo de uma aliança era a ideia de trocar as túnicas ou as capas. Quando Jonatas faz isso com Davi, nós vimos a ideia do que Jonatas faz com Davi. Jonatas dá a capa. A capa e a túnica era a ideia, irmãos, de dar a si mesmo, de dar a própria vida. Como Deus não usa túnica, não usa capa, Deus está dizendo o seguinte: eu sou o teu grandíssimo galardão. Como Deus não tem túnica para dar, irmãos,
Deus está dizendo o seguinte: eu estou dando a mim mesmo como presente para você, porque a palavra galardão, a ideia é presente, é recompensa. Eu estou dando a minha própria vida para você, Abrão. Eu estou me dando como presente a você. Irmãos, o que Deus está dizendo para ele é tão profundo que a ideia é a seguinte: eu me dou a você. Eu me ofereço a você. Eu sou a sua recompensa. Tudo o que eu sou, eu dou a você. Tudo o que eu sou, eu dou a você. Irmãos, eu me lembrei agora daquele momento tão precioso, tão maravilhoso, quando Deus reparte a terra para as tribos de Israel, né? E a tribo dos sacerdotes, a tribo de Levi, é a única tribo que não tem terra nenhuma, né? E quando Deus vai justificar tudo aquilo, mais do que uma questão simplesmente de propriedade física, Deus vira para aquela tribo, a tribo sacerdotal, e fala para ela assim: eu sou, vocês não vão ter nenhuma porção em Israel. Ele diz para a tribo sacerdotal, só para ela, vocês não vão ter terra nenhuma. Ele diz assim: eu sou a porção de vocês. Eu sou a herança de vocês. Só os sacerdotes das 12 tribos de Israel, a tribo de Levi, tinha não terras, propriedades físicas, mas o próprio Deus era o presente dado a eles. E na nova aliança, eu e você, Pedro nos diz isso em 1 Pedro 2, verso 5. Eu e você somos sacerdócio real. Nós somos sacerdotes do rei. Nós fomos feitos reis e sacerdotes para Deus e para o seu Pai. Mais do que bênçãos nessa terra, irmãos, Deus se deu a cada um de nós. A túnica é a própria vida de Deus. Ele está dizendo: eu sou o presente de vocês. Eu sou o galardão de vocês. Uau! Uau! O texto diz também: não temas, eu sou o teu escudo. Irmão, escudo é um instrumento de guerra, de batalha. Assim como Jonatas deu peças da sua armadura, deu a sua armadura para Saul, né? Deu aquilo que ele usava para a guerra, para Davi, perdão. Ele estava dizendo, Jonatas estava dizendo para Davi: seus inimigos são também os meus inimigos. Quem vai contra Davi, Jonatas está dizendo, vai também contra mim. Quando Deus está dizendo: eu sou o seu escudo. Quando Deus diz: eu sou o seu escudo, Ele está dizendo: eu sou a sua proteção. Eu sou aquele que cuida de você. Ele está dizendo: não tenha medo. Porque se Deus é o seu escudo, Abrão, por que você vai ter medo dos seus inimigos? Deus está dizendo: eu me dei a você. E como eu não tenho escudo, eu mesmo sou o escudo para você. Por isso, na bênção dada em Gênesis 12, irmãos, o Senhor diz para Abrão o seguinte: os teus inimigos são também os meus inimigos. Quem amaldiçoa vocês também será amaldiçoado. Quem abençoa você, Abrão, também será abençoado. O Senhor é a sua proteção. Quando Abrão entra em guerras para salvar, por exemplo, o seu sobrinho Ló, irmãos, Abrão vence. Por quê? Porque Abrão é bom de guerra? Não. Porque ele tem um escudo. O Senhor dos exércitos é o escudo de Abraão. Essa aliança para Abraão era a certeza de que nenhuma arma forjada contra ele prosperaria. Porque o Deus de aliança, o Deus de aliança estava se colocando como proteção de Abrão. Oh, que maravilha ter um Deus que nos guarda, que nos protege. O salmista diz que o Senhor nos cerca, né? Por detrás e por diante. Você sabe que essa ideia de cercar por detrás e por diante era uma ideia de proteção ao redor, como muros de proteção ao redor. O Senhor, Deus, é proteção ao redor de nós. É aquele que nos guarda, que nos protege ao redor. Uau! O Senhor é aquele que guarda.
Não, a sentinela humana não pode guardar o homem. Em vão trabalha a sentinela se o Senhor não a guardar, se o Senhor não guardar o seu povo. Ele é a proteção de Abraão. A bênção de Abraão inclui o próprio Deus, é o presente, é a túnica, é o galardão. O próprio Deus é a proteção. Mas nós vamos continuar falando sobre esses passos da aliança no próximo vídeo. Eu espero você.